Nesse vídeo eu vou falar sobre a série taiwanesa chamada O Assassino Midiático da Netflix. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Charlie e esse é o canal Refúgio Sobrenatural. E nesse vídeo eu vou falar sobre O Assassino Midiático, que é a nova série aí da Netflix que envolve mistério, com drama e essa questão aí desse assassino que envia fitas e se auto-intitula Nu. Então, ele envia as fitas para as emissoras para colocar aí mandando mensagem, né, falando que ele tá matando e ninguém tá resolvendo nada. Então a gente vai vendo as mensagens. Por isso que é o assassino midiático, porque ele gosta da mídia e ele tenta ali usar a mídia, né, para criar mais pânico, para gerar mais confusão ali na sociedade, até porque vários assassinatos estão acontecendo e a gente vai vendo ali, né, como tá difícil para achar quem que está por detrás. E aí nós temos o promotor Kuo, que está aí à frente da investigação, e a gente também vai entender um pouquinho sobre esse detetive. A série, ela é um pouco diferente, é uma série de Taiwan, né, taiwanesa, então ela tem aí uma pegada, né, um pouco diferente. São 10 episódios, então o último episódio é bastante grande, tem 70 minutos, mas assim, os episódios são grandes. É uma série um pouco mais lenta no sentido de trabalhar os personagens. Nós vamos ter sim momentos em que eles vão atrás, eles vão perseguir, a gente vai ver eles investigando. Tem muita investigação aqui, eles indo atrás, eles tentando ver, né, o que está acontecendo, indo atrás das pessoas para entrevistar, para interrogar, e a gente vai acompanhando aí tudo isso. Então nós temos essa questão, né, aí dessa investigação, mas ao mesmo tempo nós temos uma pegada um pouco dramática, porque os personagens são trabalhados, a gente vai entendendo um pouco desses personagens e a gente vai conhecendo também ali, né, as pessoas que tiveram, né, algum ente querido sequestrado por esse assassino, e aí a gente vai acompanhando esses dramas, né. Então tem um episódio que eu até chorei, porque sim, é uma série um pouco pesada, a gente vê ali os corpos, como os corpos estão, a gente não vê exatamente ali a morte da pessoa, mas é uma série que trabalha aí, né, com as emoções, a gente vai vendo as pessoas fazendo aí de tudo para recuperar ali o seu ente querido. Então é uma série que tem os momentos pesados, dramáticos, mas também tem essa questão aí do mistério, tem investigação policial, então a gente tem essa movimentação de ir atrás, de tentar descobrir o que está acontecendo, ao mesmo tempo que nós temos ali a emissora TNB, que é a emissora que sempre está recebendo ali os vídeos, que tem recebido também ligações do assassino, então a gente vai vendo um pouco dessa emissora, e aí nós temos ali a Tim, que é uma jornalista, então a gente vai conhecer também um pouco sobre ela, a gente vai ver ali a questão dos programas, dos âncoras, e como funciona aí essa emissora de televisão. A série ali se passa nos anos 90 e 97, então a gente vai aí acompanhando esses acontecimentos. Então ainda não tem internet, eles estão usando celular, mas não é uma coisa assim super utilizada, né, porque tá no início. Ainda tem a questão de ser fita, né, VHS, porque nós estamos falando ali, né, dos anos 90. Então ela é essa questão aí, né, de ter computadores antigos, televisão. Então pode causar aí um pouco de estranheza para algumas pessoas que não conhecem aí fita VHS e tal, mas é uma série muito legal que eu gostei demais de assistir. Eu acho que ela consegue emocionar, ela consegue fazer a gente ficar incomodado com o que a gente está vendo, faz a gente ficar até um pouco chateado que tem coisas que acontecem que a gente não quer que aconteça, mas ao mesmo tempo tem essa questão do mistério, da tensão, da gente querer ver, né, o assassino sendo pego. Então tem todas essas questões e eu acho que a série ela consegue trabalhar aí, né, com todos esses sentimentos. É uma série que consegue aí trabalhar, né, a parte dramática que a gente geralmente não vê muito nessas séries de mistério, de suspense. Então esse aqui é um ponto positivo aqui para essa série, embora ali, né, o final, algumas coisas ali me incomodaram, mas aqui eu não posso falar porque essa parte é sem spoiler, mas de forma geral, eu acho que a série, ela funciona. Eu gostei de assistir a série, ela realmente me pegou. Eu não conseguia parar de assistir. Eu tive que assistir em 2 dias porque ela é longa. Eu acho o primeiro episódio um pouquinho chato, não tão empolgante.
Eu acho que ele podia ser um pouquinho menor, mas os outros episódios são muito bons, já vão aí melhorando. E é muito legal a série, porque a gente acaba torcendo ali pros policiais, né, pro procurador Ku, e a gente vai torcendo pra jornalista, a gente vai, né, torcendo ali pras pessoas, para elas conseguirem investigar, para elas conseguirem prender o assassino. Então, uma série que consegue fazer com que a gente se envolva com os personagens, consegue construir bons personagens, e isso é muito legal. Então, se você ainda não assistiu Assassino Midiático, vai lá na Netflix, assiste, porque sim, vale a pena. Mas, como eu disse, é uma série um pouco mais longa, são 10 episódios, de quase 1 hora. O último episódio tem 70 minutos. É uma série aí diferente, um pouco mais longa. Mas se você quiser assistir, vai lá na Netflix, porque agora eu vou adentrar aqui na zona de spoiler pra gente contar aqui um pouco mais os detalhes, né? Eu poder explicar o que eu não gostei nessa série. Então vamos lá, porque agora é com spoiler. Então a gente vai vendo a esse assassino que se apresenta como Noah. Mas quem é ele? E por que que ele fica enviando esses vídeos ali, né, para a TNB, para as outras emissoras? Então por que que ele faz isso? Eu já preciso dizer que eu já achei o XRP estranho, não a ponto de achar que ele era o assassino. Óbvio que antes, né, de ser anunciado, a gente já começa a desconfiar, a gente já vê que é ele, mas logo no início não. Mas eu já achava ele meio estranho, ele já tinha um ar meio estranho, ele já agia de forma estranha, então eu já fiquei ali com o pé atrás com ele, achei ele muito estranho, né? E depois a gente descobre que ele é o cérebro ali por tudo. Mas nós temos aí o detetive Kuo, né, que tá ali nessa investigação. Ele é muito incrível, porque ele quer realmente descobrir a verdade, ele vai atrás, ele não desiste. Então a gente vê ele pra cima e pra baixo, ele não conseguindo dormir, porque ele acha que se ele dormir, ele vai perder alguma pista, vai perder alguma coisa, e como isso vai afetando ele, e a gente descobre, né, de tudo que ele passou ali, né, na adolescência, que os pais e a irmãzinha mais nova foram mortos. Ele acabou falando ali, né, pro cara ir lá que o pai tinha dinheiro, porque ele tinha brigado com o pai. Ele foi e acabou matando a família. Então ele se sente culpado. A gente tá vendo essa conversa dele com o tio. Então a gente vê que ele é uma pessoa que tenta se controlar o tempo todo, mas ele tem muita coisa guardada. Ele tem muita frustração, ele tem uma culpa. Então a gente vai vendo isso no decorrer de todos os episódios, como ele vai guardando, né, e como ele vai encontrando os corpos, ele vai ficando irritado, como ele vai guardando toda essa raiva, tudo ali dentro dele. Ele é uma pessoa altamente controlada, ele tenta ali se controlar, não explodir, né? Então a gente vê como que ele vai tentando racionalmente ali tentar achar, né, quem é o assassino. E a gente vai vendo que vai acontecendo coisas para ele não conseguir investigar. Então, há ali o Shin Shuo que não pode ser investigado. Depois a gente descobre que tem a ver com o pai dele, que não assumiu ele. Então a gente não sabia, né, que era o pai dele. E aí a gente vê, né, que esse Shin Shuo, que também é muito bem feito, né, assim, desenvolvido o personagem, a gente vê que ele teve uma infância muito complicada. A irmã dele, que também tem o mesmo nome que ele, acabou morrendo. E a mãe não aceita que ele era um menino. Então colocava roupa de menina nele, queria passar batom, e ele não queria isso. Se ele quisesse, tudo bem, mas não é o caso aqui. Então ele era obrigado a ser ali a irmã, o mesmo nome, as mesmas roupas, tudo. Então, obviamente, ele acabou se sentindo mal e acabou ele desenvolvendo, obviamente, alguma doença, porque ele tinha alucinação. Ele via a irmã que parecia a Samara, aquele cabelo ali no rosto. Então, assim, não entendi muito bem, mas a gente vê nitidamente que ele tinha ali um problema. Então ele acabou matando a namorada porque ele achou que era irmã. Então ele tinha esse problema real. Obviamente ele não queria ali matar, neste caso, né, ela, mas que ele gostava de ver ali as mulheres apanhando, jogando vela quente. Ele ia no Sodoma, assim, né, como Shin Ripim, assim como os outros dois, né, que acabaram virando culpas, que eram 4. Mas o Shin Juan, ele acabou sendo ali abordado em um momento que ele não estava bem, né? O Shen Ripan, ele acabou ali, né, vendo que ele matou uma pessoa e acabou pegando uma pessoa frágil, porque sim, gente, o Shen Juan era uma pessoa frágil, que não estava bem mentalmente e pegou ele para entrar aí nesse grupinho, para matar pessoas. Obviamente que ele gostava daquilo, não estou falando que o Shen Juan, né, é bonzinho também, mas ele carrega ali um trauma. Ele não estava bem. E ele se aproveitou disso, né? Aquele jornalista cretino, né? Então, assim,
ele se aproveitou ali da vulnerabilidade dele e pegou ele ali para ajudar. Então a gente vê, né, eles matando ali até a amiga da jornalista. E, gente, eu não vou falar aqui alguns nomes que eu não lembro. É muito complicado aqui falar alguns nomes. Então, assim, relevem, tá? Então a gente vai vendo, né, que um dos rapazes que estão ali envolvidos se incomoda, que é o que está preso, que depois acaba se suicidando. Então, ele não queria, ele até salva ela. Depois o Sherry vai lá e mata ela. E ele se sente mal porque ele não conseguiu fazer nada. Porque ele queria se divertir ali machucando, mas não matando. Ela era boa pessoa? Não, ele sequestrou, ajudou ele no sequestro, ajudou a machucar a pessoa. Tudo bem que ele não queria matar, ele acabou tendo que assumir ali a culpa por causa do pai, porque o Sherry, né, acabou ali, né, dizendo, ah, seu pai, vou, né, machucar seu pai, ameaçou ele assumiu a culpa, mas no final das contas, ele acaba deixando ali uma carta, né, contando quem tá por detrás de tudo, que no caso é o jornalista ali, né, Sherry, mas, né, ele se mata, ele já não quer mais viver e pede ali, né, pra protegerem o pai dele. Então, assim, é uma cena muito forte. Eu fico com pena daquela psicóloga, porque ela já tinha perdido o irmão. Então, assim, é bastante punk, né, tudo ali que acontece com ela é bastante pesado, né, até a morte dela. Eu não queria que ela morresse, era tão bonitinho ela ali, né, com o promotor curou. Então, assim, eles tinham acabado de falar que iam ficar juntos, então, assim, foi uma morte muito triste e, obviamente, que aquilo afetou demais ali o Kuo. Então, ali, né, tem um Jin-ho, que era jornalista, ele tinha uma cicatriz ali na cara, de sofrer bullying, né, quando era ali criança, adolescente, e o Kim Ji-won sempre protegeu ele. Então, aquele caso, né, da menina morta, não foi ele, foi o Kim Ji-won que estava ali protegendo ele no caso. Então, a gente vai vendo esses lapsos dele e essa amizade. Só que ele errou porque ele tinha que ter falado logo com a polícia. Ele já estava achando que era ele, mas ele quis ajudar o amigo e foi atrás. E aí ele não queria entrar no carro. Ele bateu na cabeça, colocou no carro e os dois acabaram ali morrendo num acidente, né? Porque ele perdeu ali a direção, ele estava vendo a irmã, então aquilo tudo ali acontecendo, mexendo, então os dois acabaram morrendo. É, é uma morte horrível. Eu não queria ali que o irmão, né, da psicóloga morresse. Foi interrogado pela polícia e não falou nada. Então ele acabou errando, sim. Mas a gente entende que ele queria que o amigo fosse, né, para a delegacia. Ele queria amparar o amigo. Não que ele quisesse apoiar o que o amigo estava fazendo, obviamente. Mas ele errou, acabou infelizmente também morrendo ali junto naquele acidente de carro, né? E a gente também tem aí o policial Lin, que tá ali ajudando na investigação com o Kuo. Eles trabalham de formas diferentes, mas depois que a filha dele ali é sequestrada, da Aitun, ele acaba aí, né, ficando bastante descontrolado, com raiva. Ele vai ali para trás, né, do Chen Chuan, né, bater nele, acaba que ele cai, se machuca todo, vai parar no hospital, fica em coma. Tinha sido afastado antes também, porque ele já tinha perdido ali o controle, porque ele queria a filha, ele foi no canal de televisão pedir desculpa, né, e não conseguiu. Então é bastante pesado tudo que vai acontecendo, mas para mim a parte mais pesada ali do senhor Ma, aquele dono do templo, né, teve a neta sequestrada que era professora. Então, ele é tão bonzinho, gente, dá uma peninha. Ele no chão imitando cachorro, todo machucado. Gente, o episódio 3, gente, pra mim, assim, quando encontram, né, ali o corpo, ele vai na televisão e pede, ele tem que ouvir aquelas coisas horrorosas das pessoas falando da neta, porque ela ia na boate, porque tudo tem a ver ali com a boate, né? As pessoas que são mortas já foram nessa boate, tem que ter toda essa ligação. Então, assim, deu uma pena muito grande ali do Senhor Amar, mas como que ele é forte, né? Como que ele é uma pessoa incrível. A visita ali o Kuon no presídio. Então, assim, quando aparece, né, o corpo da neta dele ali na cruz, gente, é muito pesado. Né? Ele vendo a neta, ele chorando. Eu chorei demais, eu me emocionei demais. E eu acho que foi muito bem feito. Eu acho que eles conseguem trazer esses lados, né, mais dramáticos, emocionais, e fazem muito bem feito. Então, assim, o Senhor Ma, para mim, é um personagem incrível, apesar de, obviamente, ele não ter tanto destaque, mas como, né, que ele consegue, né, se fortalecer. Ele sabe que perdeu a neta, ele tá triste, ele tá abalado, mas ele tem que continuar, ele tem que mostrar, né, que ele pode superar aquilo, porque é isso que o assassino quer.
Então, ele consegue perceber a diferença na forma de falar, ele consegue perceber, né, que o Shinripin é estranho, que aquele livro dele, né, tem alguma coisa estranha, que tinha coisas que nem ele como avô sabia da neta. Então já começa meio que desconfiar, não quer participar ali do programa dele. Enquanto isso, nós temos ali a jornalista que quer ajudar, né, o Kuo na investigação, porque a amiga dela foi morta, foi ali, né, a primeira vítima. Então a amiga dela foi difamada, falaram mal, inventaram histórias, né? Então, assim, ela quer ajudar aí na investigação, ela quer resolver tudo isso, né, de uma forma que o nome da amiga seja limpo. E a Chu, né, que é a jornalista, que trabalhava ali com ela, que era chefe dela, a gente vai vendo ali que ela parece ser muito dura, mas ela não é tão dura assim, ela tem uma rixa ali, né, o Sheripin, depois a gente descobre que ela não gostou da matéria de pornografia que ele fez ali no Sodoma, que ele parecia ser bastante controlador, queria mudar a história, e ela não gostou disso. Então a gente vai vendo, né, que ele quer ser igual a ela, que ela é ali a âncora, né, do programa de maior sucesso, ela é a produtora do canal, ela é uma pessoa muito importante e respeitada ali, e ele também quer ser. Ela tem um filho que é escondido ali, porque foi fora do casamento, então ela tá tentando se dar melhor ali com o filho. Então a cena que ela morre me dá um aperto no coração porque o filho tava ligando, e aí ele vai e mata, porque ela fala, né, que ele não é importante, que ele não significa nada, e ele fica irritado, né, aquele ego inflado ali, né, do Cherry e ele mata ela. Assim, eu não queria que ela morresse, mas ela acabou ali sendo morta de uma forma altamente violenta, né? Ali com aquele cinzeiro foi assim horrível a morte dela. Então ela acaba sendo encontrada, todo mundo fica triste porque ela era bastante admirada, é importante. Mas o que que a mídia faz? Fala do filho, porque é muito mais sensacionalista, né? Dá muito mais audiência. Então a gente também vai vendo essa questão do sensacionalismo aqui em diversos momentos, como o Thierry Pin, depois que acaba assumindo ali o programa, né, da outra jornalista que ele matou, ele acaba ali, né, ficando, né, querendo ser bastante sensacionalista, e a gente vai vendo que ele vai mudando um pouco o comportamento. Então a gente vai vendo que ele já tá perdendo o controle, o ego dele tá crescendo demais, ele não tá sendo pego. Então, obviamente, né, o ego dele tá lá infrado pra caramba, ele tá se achando o tal, né? A gente vê que o Kuo bate nele, atira nele, perde as estribeiras porque matou ali a ex-namorada dele, né? Ali a psicóloga, que eles iam tentar, né, depois que ele terminasse o caso, ficarem juntos. Então, assim, né, ele tá se achando, né, a última bolacha, né, do pacote, e ele tá perdendo ali um pouco o controle até o momento, né, que o Kuo acaba apanhando ali no presídio, acaba saindo, porque ele tá machucado, ele teve que operar, então ele consegue ali a permissão para ir no programa, né, do Chen Ping, exatamente para ir atrás dele, para tentar lhe desmascarar. Ele fala ali, né, com um promotor geral para exatamente fazer isso. Então ele finge que tenta lá pedir desculpa. Obviamente que eu acho que ele se sente culpado sim de ter feito aquilo, porque ele era um procurador super correto, ele não fazia nada de errado, mas a gente vê que ele já tá começando a mudar, né, quando ele pega a arma ali do policial Lin para proteger ele, para não acharem a arma, porque a arma era ilegal, e ele acaba utilizando essa arma ali, né, para atirar no Chen Jiping. Mas ele vai lá, finge que tá pedindo desculpa pro Chen Jiping, mas ele quer falar ali que ele agiu errado, que ele não era para ter tirado, que ele não podia ter feito aquilo e tal. E ele vai ter que ficar preso ali, né, para cumprir a sentença, porque o que ele fez errado, ele tava com uma arma ilegal e tudo isso. Mas a gente vê, né, que o Xi Jinping, o ego dele tá tão grande quando ele fala que ele não se importa, que ele não é nada, que o assassino é isso, que o assassino é aquilo, porque ele usa, né, ali, né, uma gravação falta, ele fala que é ele. Então a gente vê que o ego dele infrado acabou ali fazendo ele assumir para todo mundo que ele era o No, que ele era o cérebro por detrás, que os outros eram apenas fantoche, que ele controlava ali, né, tudo, e que ele queria, né, essa atenção, tudo isso. Então, assim, ele foi burro. Eu não gostei tanto dessa cena. Eu queria que ele fosse pego de uma outra forma, mas foi ali na televisão, no programa dele, né? Então, foi isso que eles escolheram. Eu preferi que fosse de outra forma e foi uma das coisas que eu não gostei muito aqui na série.
Mas, né, a gente vê que ele acaba sendo preso, ele vai a julgamento e aí ele acaba sendo morto, né, o Shenripin. Quando ele tá saindo ali do julgamento, esfaqueiam ele, ele cai e acaba morrendo. Mas a gente vê antes, né, ele falando para as pessoas filmarem ele e filmar porque ele quer ser filmado, ele quer ser importante, ele quer ser lembrado. Mas para mim, mais bizarro disso tudo é as pessoas que apoiavam o No. A gente vê que elas estavam enviando carta, começaram a usar máscara, e inclusive quando ele sai do julgamento tem os apoiadores dele. Então, assim, é bem tenso, porque as pessoas, algumas pessoas, né, obviamente não todo mundo, elas gostaram do que ele estava fazendo, elas acharam ok matar pessoas que fizeram mal para eles, né, que não são legais. Então, eles meio que compraram o que o Xi Jinping estava fazendo. Assim, gente, foi assim horrível essa parte mesmo, né? A gente vê pessoas que acham legal assassinar outras pessoas. Então, assim, foi péssimo, né? Não no sentido, né, de ser mal feito na série, mas sim de ter essas pessoas, né? Então, assim, é bem complicado, né? Ver uma pessoa apoiando um assassino. Mas isso acontece na vida real, né? Sempre tem simpatizantes e é isso que é mostrado aqui na série. E eu gosto de como a série constrói os personagens. A gente vê, né, os corpos, são cenas fortes ali, né? A gente vai vendo aí tudo isso. Então a gente vê as pessoas machucadas, as pessoas mortas, né? Outras sem mão. E aí a gente vai vendo como que ele vai brincando, né? Ele envia mensagem para as pessoas, ele humilha os parentes. E como que ele vai fazendo isso? Então, assim, ele não tá nem aí pro sentimento dos outros. Ele é um puta de um narcisista. Ele acha que ele é incrível, que ele é o maior, que ele vai controlar tudo, que ele vai controlar a narrativa, que ele vai enganar todo mundo, que ele é o superior. Ele ficou tão nessa que ninguém nunca quer pegar ele, que ele mesmo acabou se entregando e entrando ali no jogo do Kuo e se ferrando. Mas uma das coisas que eu achei mais legal na série é que a série não termina quando ali, né, a gente vê o Xixi morrendo. A gente vai vendo, né, aquela jornalista que tem ali um interesse no Kuo, né, se tornando âncora, ganhando o programa dela, o Kuo preso, ele cumprindo a sentença dele, ele saindo, o tio dele indo buscar ele, e aí ele voltando a ser advogado, né, então agora ele trabalha como advogado. A gente vê o olhar ali da jornalista para ele no final, dando a entender que talvez eles fiquem juntos, já ali, né, que a psicóloga acabou morrendo. Então, assim, eu acho que a série ela consegue desenvolver bem, ela acaba, né, tendo aí uma calma no final de desenvolver os personagens, simplesmente não larga ali o Kuo na prisão e esquece dele, não, eles mostram ali o final, que ele retornou à vida dele, que agora ele é advogado, porque sim, o que ele fez é errado, eu entendo porque que ele fez e tal, porque ele tava com muita raiva, a gente vê que ele é uma pessoa que tinha muita raiva dentro dele, desde as coisas ali da infância, que a família morreu, até ali a morte, né, da ex-namorada dele, que ele tava querendo reatar. Então, assim, ele acabou agindo com a raiva toda acumulada, mas foi errado porque ele não poderia fazer isso. Ele é o papel da lei, ele tinha que investigar. E as pessoas acabaram ficando com pena, né, do Xinjiang depois que ele fez isso. Meu Deus, coitado, outro maluco, machucou um jornalista que não precisava e tal, né? Então a gente tem aí esse final. Eu acho que o Xi Jinping não é tão bem desenvolvido, né, quanto o Chen Chuan, né, que tem ali toda uma história da infância, da questão ali com a mãe. Ele não tem, a gente só vê que ele é um narcisista, mas a gente não entende tanto as coisas ali, né, o que ele passou, a história dele. Então aquele outro que ele mata ali, né, forja ali o suicídio dele no carro, é tão insignificante que só aparece muito rapidamente, não tem muito destaque, né? Ele só usa ali ele para sequestrar ali, né, a jornalista que ele queria, depois mata. Então é bem isso, ele não tem muita importância, mas eram quatro, né, que estavam ali juntos, mas na verdade, né, a gente vê que aquele outro que foi preso, que assumiu ali a responsabilidade, também não queria matar, então ele é um louco mesmo, né, a gente vê que o Xi Jinping, ele era narcisista, ele queria controlar tudo, e ele queria, obviamente, ganhar ali em cima de tudo, tanto que ele lança o livro, mas não só isso, ele queria ter destaque no jornal, ele queria falar, né, sobre, né, esse assassino, o No, que era ele mesmo. Então é o ego, né? Como o ego dele foi infrando e é exatamente isso. Mas isso me incomodou um pouco, que eu achei que tinha que ter um desenvolvimento melhor, a gente entender um pouco mais dele, já que ele é o cérebro, né, por detrás de tudo isso. Foi ele que comandou, foi ele que teve essa ideia,
mas a gente não tem tanto esse desenvolvimento. Mas de forma geral, eu gostei bastante da série. A série me prendeu, eu gostei muito mesmo, e eu acho que ela funciona, ela consegue trabalhar muito bem os momentos dramáticos de desenvolvimento de personagem, a questão do suspense, do mistério, da tensão. Eles conseguem trabalhar muito bem isso. Eu só tenho uma coisa que me incomodou, que foi aquele flashback ali no último episódio. É um episódio muito grande, que não precisava daquele flashback, né, pra deixar maior. Eu acho que eles poderiam cortar aquilo, até porque é uma série de 10 episódios, não é uma novela, não é uma coisa grande que a gente precisa relembrar. Eu entendo que era o personagem que estava relembrando de tudo aquilo, mas eu achei nessa parte do flashback desnecessário. Mas, como eu disse, é uma boa série, eu gostei demais de assistir. Ela te prende muito, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam sobre a série O Assassinato Midiático? Deixa aqui nos comentários e vamos discutir mais um pouquinho sobre essa série. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, que é muito importante para saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo, que vocês querem mais conteúdo de mistério e suspense aqui no canal. E também se inscreva no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos e ativa o sininho para vocês receberem notificação sempre que sair um novo vídeo. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!